Wilson, bom dia, obrigado pela tua presença aqui, Nilson. Obrigado, é nós que agradecemos, e o Neuso, eu quero parabenizar ele por essa eleição, a escolha dele. Ele estava meio afastado do sindicato e da corporação, saiu da política um tempo, então ele voltou. Eu vi que ele está com muito entusiasmo. Dá o microfone para ele, para você ver. Não larga mais, está muito entusiasmado. Mas eu acho que o turismo é uma paixão, a cidade, a região, né? Eu digo o seguinte, o projeto que nos traz aqui, que é o Parque Turístico Trinacional, ele vai gerar 6 mil empregos formais diretos e mais de 20 mil indiretos, dobrando o tempo de permanência do turista. Isso é mais, nem se você trouxer uma Volkswagen aqui, se você trouxer uma Chrysler para a indústria aqui, o impacto que isso vai gerar. Eu falei para o Chico brasileiro esses dias, o Chico vai dobrar o serviço de guia, serviço de táxi, serviço de refeição, de hospedagem e de impostos, pô. E aí ele me perguntou, mas o que o pessoal do turismo diz? Eu falei, olha, o pessoal do turismo diz, esse cara é um louco, porque no lugar onde ele está projetando um parque, os governos querem fazer uma ponte para caminhões. Quanto que vale a ação de uma empresa dessa? Eu digo, Chico, não vão pagar $1 furado, não vai valer. E eles perguntam a mesma coisa que você. Eles perguntam o que o prefeito diz. Você pergunta o que o empresário diz. E os empresários perguntam o que o prefeito diz. Vocês têm que se reunir, nós temos que entrar numa coisa. Se fosse você, reuniria nessa sala de reunião aqui, grande, da prefeitura aqui, que você nos recebe, e diria, o Nilson ficou louco, ele disse que vai conseguir dobrar o tempo de permanência do turista, dobrar o gasto do turista, dobrar o serviço de guia, serviço de táxi, refeição, hospedagem e imposto. Eu, prefeito, preciso aumentar muito o imposto, porque a cidade está quebrada, senão... Agora, se vai dobrar, eu até diminuo o imposto. Eu faria isso se fosse você, Chico. Então, eu acho que é uma questão só de... O tempo agora, eu creio que é de entusiasmo. Não adianta a gente reclamar de Itaipu. Eu acho que a gente não precisa de um pai, nem um salvador da pátria. Eu acho que nós, empresários, temos condições, porque um parque, fazer um condomínio de 600, 700 empresas, que vai dobrar o tempo de permanência do turista, dobrar o gasto do turista, é a mesma coisa que dobrar o número de visitantes. E com isso, os hoteleiros podem ser os sócios primeiros, porque se meus 20% do hotel que eu tenho com minha esposa lá, eu coloco em garantia no financiamento do BNDES, do BID, o Banco Mundial, qualquer banco que financie, eu coloco minhas ações. A minha mãe, inclusive, falou, está com 89 anos agora, fez dia 9 de janeiro, ela falou, Nilson, será que eu vou ver isso? Eu falei, mãe, com esses olhos que você está me vendo, você vai ver. Nós vamos atravessar juntos de teleférico, ligando os 3 países. E você vai ajudar a cortar a fita junto com o Chico. O Nilson, e esse projeto? Por que aí, você... só para concluir, aí eu falei, mãe, você puxa saco. A mãe sempre quer agradar o filho, mas eu quero saber quanto você vai colocar numa ação, se for constituir uma empresa, eu quero saber quantas ações você vai comprar, quanto você coloca de dinheiro. Ela falou, eu coloco tudo que eu tenho. Falei, você está puxando o saco? Ela falou, não, eu não sou burra, eu acho que é uma oportunidade para todo mundo aqui poder ganhar dinheiro. Você, doutor Nelson, Denis, você pode ser sócio, cada um de nós podemos comprar ações, lançar, e a própria Organização Mundial de Turismo, doutor Nelson, que é uma organização tipo Unesco, a Organização Mundial do Trabalho, ela define que um polo turístico, para ser considerado sustentável no tempo, o primeiro e maior beneficiário do turismo tem que ser a comunidade local. Então, se os hoteleiros, se nós lançássemos esse projeto com estudo de viabilidade econômica, em que todos os cidadãos aqui da região tivessem preferência na compra das ações nas iniciais, depois nós podemos vender nas bolsas de valores, aí mas a riqueza tem que gerar aqui. Hoje a Cataratas S.A. ganha dinheiro aqui, ganha dinheiro no Marcos da Fronteira, nas Cataratas, investe em Fernando de Noronha, investe na Bahia, no Mato Grosso, em tudo que é lugar, e nós ficamos assistindo aqui esses caras ganhar dinheiro, burrice nossa, pô. Né? Então acho que a gente tem que se unir e pensar, não é que os gaúchos lá estejam... Eu acho um pouco exagero, concordo com o Joel, que foi um pouco de exagero... Do Luciano? Do Luciano, no caso da van. Mas eu acho que os gaúchos são mais... não é bairrista, eles procuram desenvolver a economia local, a economia solidária, né? Eu acho que
gerar emprego e renda aqui, que nós é que temos que ganhar dinheiro aqui, depois prestar serviço. Pois é, mas lugar. Nilson, deixa eu entender. Nós estamos aqui, entra ano, sai ano, entra governo, sai governo. Você é um que nacionalmente já apareceu com esse assunto segunda ponte. Tá? E você chega a defender que o local projetado não é o melhor local, pelo menos a última vez, e até uma terceira ponte haveria de ser construída exclusivamente com os objetivos. Uma cumpre uma obrigação, outra cumpre outra demanda, outra cumpre uma terceira demanda. Mas lançar, por exemplo, uma empresa que vem ocupar isso, a ponte passaria em que fase? Onde ela seria construída? De que forma seria construída? Muito interessante essa pergunta, doutor Nelson, que agora mesmo eu vi uma notícia que no Rio Grande do Sul, com Missões, tem um investidor interessado em construir uma ponte para integração lá entre as cidades de Pode ser Itaqui? Alba Posse, em Minas, em Missões, né? E em Porto Mauá. Em Porto Mauá, no Rio Grande. E estão fazendo pela iniciativa privada. Os governadores se reuniram com os da Argentina e tudo mais. Né? E da mesma maneira, nós estamos propondo que esses empresários que nós estamos pretendendo reunir para o Parque Turístico Trinacional construam essa ponte também, mas sem cobrar pedágio, inclusive, porque para nós, empresários, quanto mais gente atravessar no Parque Nacional, que nós estamos propondo, também um Parque Nacional em território paraguaio, que envolva as cataratas do Rio Mundaí, e o Museu Bertone e o Marco Paraguai. Aí nós vamos ficar com o Parque Nacional Argentino, o Parque Nacional Brasileiro e o Parque Nacional Paraguaio. As cataratas argentinas, as cataratas brasileiras e as cataratas paraguaias. Aí, quanto mais gente atravessar para ir lá ver o Parque Nacional Paraguaio, as cataratas dele, melhor. Então nós nem queremos cobrar pedágio. Fazemos a ponte e o teleférico, e vamos atravessar de helicóptero, vamos atravessar de balsa, de barco. Quanto mais gente ligar, é isso que a gente precisa. Então, a visitação por si só pagaria no futuro. Paga. Quando eu dobro o tempo de permanência, veja só, eu recupero o investimento no parque e também o meu hotel ganha. Né? Eu até brinquei com meus irmãos, eu falei, olha, sabe por que o Hotel Rafaim Palace existe? Porque o BRDE financiou. Sabe por que o Hotel Dami, da qual eu também sou sócio, existe? Porque o BADEP financiou. Quem financiou a Cataratas S.A. lá, nas cataratas, foi o BRDE. Você vai no Marco da Sexta Fronteira lá, tem uma placa gigante que o BRDE financiou. O problema é que a gente não está tendo visão nem percepção, e a gente já esqueceu de que os bancos existem para quando você não tem capital, mas você tem projeto, mas você tem patrimônio, e oferecem garantia, você tem que colocar em risco. Tudo tem um risco, mas você tem que apostar. Então eu acho que é uma oportunidade. Não adianta reclamar de Itaipu, reclamar do prefeito. Eu acho que os empresários têm que se unir. Porque se depender do governo, onde o governo mete a mão, eles metem a mão mesmo. Infelizmente é a realidade, pô. Que aconteceu, olha aí o que aconteceu com a Copa do Mundo, Olimpíada, né? E olha aí que interessante. Se entrar a iniciativa privada, como nós estamos propondo, a segunda ponte, em vez de ser para caminhão, se ela for para turismo, como nós propomos, você não precisa construir os acessos. Você já tem a General Meira e a Morenita, no Porto Meira, com 1,5 km cada lado. Você resolve os acessos. E você já está ligando o turismo. Os 3 países ali, praticamente. E aí, nós economizamos, doutor Nelson, quase 50 quilômetros de rodovias de acesso entre Brasil e Paraguai. E 7 viadutos de Três Lagoas até o Porto Meira. E 2 pontes sobre o Rio Mundaí, no Paraguai, que são um rio importante, dá uma economia de 300 milhões de dólares. O Nilson... E com essa economia de 300 milhões de dólares, nós trazemos o trem de Cascavel até Hernandária. E ficamos com uma ponte para trem e caminhão aqui com Hernandária e Porto Belo. Fica como paisagem de fundo a Unila e a Itaipu, fica um novo cartão postal. E as 2 pontes que nós propomos, tanto no Porto Meira como no Jardim Porto Belo, não precisa construir os acessos. Você já tem a Tancredo Neves, que é uma super rodovia federal, a BR-600, Tancredo Neves, e do lado do Paraguai tem a super carreteira que vai para Itaipu. As 2 pontes não precisa construir os acessos. E estamos ressuscitando o trem, que estava no Tratado de 92, que o Brasil assinou com o Paraguai, que previa ferrovia.
E foi eliminada sem nenhuma justificativa, com prejuízo irreparável. Não só para a economia paranaense, mas para o Paraguai, a Argentina e todo o Cone Sul da América. Então eu acho que a ferrovia do Mercosul já, quando se lançou agora o edital de Cascavel até Dourados, nós entramos firme nas redes sociais criticando o governo do estado que não criou o ramal de Foz a Cascavel. Passou uma semana, o Pepe Richa esteve aqui com o Felipe Mansur lançando o edital para o tramo Cascavel-Foz. E o que barateia a produção, Enes, não é só baixar o pedágio, o que barateia a produção é o trem e a hidrovia. E a China, só para concluir essa questão do trem, a China está investindo pesado na África. E usando a África, quer não só a autonomia da produção alimentar para eles, eles querem concorrer com os Estados Unidos, com o Brasil, com a Argentina e Uruguai, na produção do agronegócio, que é rentável demais, e então os chineses, onde entram, eles arrasam. Então, se nós não chegar logo no Oceano Pacífico, no Chile, para cruzar o continente, de Paraguai até Antofagasta, nós vamos perder como quem perde uma guerra. Então está na hora de nós fazer já essa ferrovia que estava no tratado, porque o nosso amigo Maggi, que é o ministro da Agricultura, ele tem as fazendas dele lá no Mato Grosso, ele quer levar a ferrovia para cruzar o continente pela Bolívia e pelo Peru. Tá certo ele, pô. Ele está puxando a brasa pro assado dele, pro assado dele. Agora, errado estamos nós, que não lutamos aqui pelo que é nosso, que já está no tratado. Nós temos que puxar a ferrovia para cá e levar até a Encarnação, que já tem uma ponte rodoferroviária, e chegar no Chile. Ô Nilson, é que está passando o tempo aqui, e o Enes vai fazer a última pergunta, só para dar um detalhe aqui, né? A aplicação de recursos da China na África fez com que a África, no último ano, aumentou em 27% a sua produção de grãos. Não é pouco. Enes... Em um ano? Isso é em um ano. Um salto... Não, é que eles entraram com tudo, né? Foram com trator, foram com defensivo, foram com semente, foram com tudo para lá. Ô Nilson, tem um rapaz aí que ele já fez várias... conjectura a respeito da ponte, da segunda ponte para o Paraguai, enfim. Tanto é que eu sempre andava com o cartãozinho dele, né? E no verso do cartão, ele trazia assim, como é que se chama isso aqui? Uma ponte redonda. Uma ponte redonda. Uhum. O rapaz, ele já escreveu um livro que não usa a letra Q, negócio assim. Ele escreveu um livro de umas 500 páginas que não tem a letra Q. Ele quer provar que isso é possível, essa coisa. Esse projeto dele, o que é isso? É uma alucinação? É uma coisa factível? Como é que você quando você mencionou redonda, é porque você conhece a ideia dele. Muito obrigado pela pergunta. Enes, ele é um poeta, ele escreve muito bem, mas ele não é arquiteto nem urbanista, então é um pouco assim poético e é completamente utópico, porque no urbanismo, quando você converge 3 países para um único ponto, imagine a ponte da amizade, Cidade Leste e Jardim Jupira, com mais uma ponte vindo da Argentina. O que vai gerar? É um foco de tensão urbana, que nada mais é do que congestionamento, é impraticável. Você, em vez de gerar focos de tensão urbana, ou focos de tensão, inclusive nas relações internacionais, né, o marco da fronteira ficaria embaixo da ponte, por exemplo, fica meio levitando. Nós estamos criando um rodoanel, ligando os 3 aeroportos, fazendo o link da hidrovia Paraná-Tietê-Prata com o futuro corredor ferroviário bioceânico, desviando o trânsito pesado de trens e caminhões dos nossos centros urbanos. São Paulo tem rodoanel, Curitiba tem rodoanel, Belo Horizonte tem rodoanel, e nós já somos uma metrópole internacional. Aqui nós já somos quase 1 milhão de habitantes que habitam aqui nessa região, a população fixa, fora a população flutuante. 1 milhão de habitantes é quase a metade de Belo Horizonte, que é uma das maiores metrópoles do Brasil, inclusive Curitiba é uma das maiores metrópoles do sul do Brasil. Nós já temos quase a metade da população da grande metrópole ali. Então nós precisamos conceber essa região trabalhando as potencialidades.
A Arup, na época, foi contratada, uma grande multinacional de consultoria, foi pago a peso de ouro, e diagnosticou que essa região, a base econômica de Foz do Iguaçu, é o turismo e a logística. E então nós queremos transformar essa região no maior centro integrado de turismo, logística, entretenimento, cultura e compras do continente. Esse modelo que nós estamos propondo vai impactar uma plataforma logística e turística de escala continental, porque vai integrar a hidrovia Paraná-Tietê-Prata, ligando as maiores metrópoles do continente, que é Montevidéu, Buenos Aires, até São Paulo. Inclusive, lá por baixo pode chegar até a Assunção, pelo Rio Paraguai, chegando até a Bolívia, porque toda a hidrovia da Bacia do Prata estaria integrado nesse sistema, mas aqui, em vez de ser um lugar de fim de linha, Enes, seria um grande centro de convergência de infraestrutura. Para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, de barco, trem, avião, caminhão, tudo tem que chegar aqui, mas de uma maneira, um trevo organizado no meio do continente, né, para que o miolo da região seja o espaço do ecoturismo, do esporte, da cultura, do lazer, de convivência entre os povos. E também esse anel, ele não é só para integração hidroaero-rodoferroviária. Ela também é um corredor de biodiversidade. Também é agricultura agroecológica, para que a gente possa ligar a rica biodiversidade dos parques nacionais da Argentina e do Brasil, e depois o Parque Nacional Paraguaio, que nós estamos projetando, se ligue com as matas ciliares de Itaipu, criando os fragmentos para um mega corredor de biodiversidade de Patagônia, Iguaçu, Pantanal até a Amazônia. Isso já é uma utopia muito grande, mas é os fragmentos do que pode se iniciar. Por que não sonhar? Né? Porque só realiza sonho quem sonha. Nós temos um sonho que queremos compartilhar com a comunidade, e nós estamos propondo, tivemos agora reunido com a corporação da Federação do Comércio e da Indústria, a FIEP, e o FEComércio em Curitiba, com a Cida Borghetti e o representante do Parlasul, para que nesse período, eles estavam discutindo o que poderia se fazer nesse curto período de 9 meses, que se o Beto Richa sair candidato a senador, a Cida entra como vice-governadora, né? O que daria para fazer em 9 meses para que pudesse impactar a economia do Estado? E nós propusemos que, aproveitar que vai ter 2 reuniões de presidentes do Mercosul, que se consiga um projeto de ação política para que se inclua na agenda de prioridade do Mercosul esse empreendimento, para que pudesse o Paraná ser a vanguarda, junto com Misiones e Alto Paraná, ser a vanguarda da integração do nosso continente. Ok, Nilson, olha, esse é o tipo da conversa para a gente perder o ônibus, só que o tempo passa e o programa vai terminando. E eu tenho que cumprir aqui o roteiro. Nilson Rafaim, obrigado pela tua presença aqui. Eu sei que você é um entusiasta desse projeto de ocupação do nosso território aqui, brasileiro, argentino e paraguaio, voltando sempre para turismo, para uma infraestrutura melhor, sempre pensando em sustentabilidade, o ponto de, preservando a ecologia, e parabéns pela ideia. Nós temos que pautá-lo mais uma vez, para a gente esgotar minimamente o assunto que você traz aqui, tá certo? Eu só agradeço, só queria deixar a última reflexão, que a ideia estratégica que estamos propondo é também tirar esse estigma de que a integração latino-americana é discurso só da esquerda. O Temer, o Cartes e o Macri, que é o presidente argentino e o paraguaio, o Temer também, especialmente o Temer e o Cartes, o próprio Beto e a Cida, antes de sair, eles podem deixar um legado, né? E o próprio Ricardo Barros tem boa penetração em Brasília com o Temer, e o Beto está no mesmo partido do ministro de Relações Exteriores. Eu acho que existe um alinhamento histórico interessante. Acreditamos que, especialmente, tanto a Cida como o Beto, independente da vice-governadora assumir ou não, eles podem contribuir substantivamente para transformar a história, não só da Tríplice Fronteira, mas colocar o Paraná na vanguarda da integração do nosso continente. Ok. 13h01, quer terminar, Joel? Eu só queria apontar uma questão com relação à segunda ponte, porque isso me ocupou muito tempo, durante muitos anos. Essa poderia ser a obra que o Neuso cobrou, né? Uma obra para dizer assim, olha, isso aí foi feito com o apoio da Itaipu, coisa e tal.
Nós tivemos esse dinheiro no orçamento, inclusive, tudo aprovado. No dia da licitação em Brasília, chegou um empresário com um representante do Ministério Público Federal, alegando questões de ordem ambiental e melou o processo e jogou para frente. Fui eu, João. 2 anos depois, quando essa questão foi superada, o dinheiro do orçamento não existia mais. 2018, o orçamento da União prevê R$1 milhão apenas para ter a rubrica, mas agora nós dependemos de novo de representação de que E o dinheiro seja 250 disponibilizado. milhões para fazer aquela A ponte deveria ter projetada. sido inaugurada ano passado. Ok. Não só, mas também a própria Beira Rio, um monte de outras promessas que o PT realmente gostava de fazer obra, né? Mas de qualquer jeito, não importa se ia atropelar um marco da fronteira a 250 metros, um caminhoneiro passando, nem terminou de tomar cerveja, vai jogar uma latinha de cerveja, vai cair em cima da cabeça de uma criança que está ali embaixo do estacionamento da Cataratas S.A. Se cair em cima da cabeça de uma criança não tem problema, mas cair em cima de um carro não tem problema, mas se cair em cima da cabeça de uma criança, joga um toco de cigarro, nem terminou de fumar, vai cair na gola da camisa de uma senhora. Quer dizer, que projeto é esse que queriam fazer? Peraí. Não, nós não vamos começar agora o contraponto, né? Nós vamos deixar para um outro contraponto esse. Obrigado, Joel, obrigado a todo mundo. Tchau para vocês.